Quero dar uma demonstração essa tarde para vocês, iniciando essa declaração em louvores ao nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. É porque existem muitos problemas de debates sobre todos os pontos que Jesus criou, principalmente a ceia. O batismo e a ceia são dois pontos polêmicos, que já vem de muitos mil anos se batendo até hoje. E um deles é a ceia. Porque Jesus, irmãos, ele fez a demonstração ali da Páscoa. Moisés foi quem celebrou a Páscoa, a instituição da Páscoa no Egito, no capítulo 12 de Êxodo. Fez tudo que o Criador mandou fazer, ele fez, ordenou, depois de 9 pragas. 9 pragas. Então, o faraó endureceu o coração, então ele aí, agora vai ser a última, a morte dos primogênitos. E proclamou no meio do povo de Israel, mandou proclamar que todas as casas que tivesse uma família grande pegassem um cordeirinho para sacrificar na hora certa que fosse ordenado. Pegasse esse cordeirinho 4 dias antes da Páscoa para purificar em casa. E se a família fosse pequena, 2 famílias comiam o cordeirinho. Era para assar a carne na brasa, não comia nada dele cozido em água. E a frissura com o fato, tudo era queimado. Todos esses problemas, essas consequências, esses pormenores foi explicado ali. E o sangue eles espergissem nos umbrais das portas das casas, porque à meia-noite o destruidor vinha, mandado por Deus, o anjo da morte, de casa em casa, de onde tivesse o povo do Egito, nos currais, nas cabras das vacas, todo primogênito, desde o filho do rei, o mais velho do rei, até dos que trabalhavam no moinho, as empregadas, escravas, todos os primogênitos do Egito iam ser mortos naquela noite. Mas na casa que tivesse o sangue do bodinho lá, passado com isopinho, nos umbrais das casas, nas vigas, o anjo chegasse e visse aquele sangue, partia para outra casa. Não mexia ali. Aquilo é o sangue de um bodinho. Era uma figura do sangue de Jesus, era tudo figura, irmão. Então, foi mandado celebrar todos os anos, dia 14 de Abib, quer dizer, abril, né? Dia 14, todos os anos Israel comemorava, atendia a Páscoa. Apesar que muitos reis não continuaram. Passou muitos reis que eram muito perversos, muito ricos, mas aí entrava outro e celebrava a Páscoa. Aí vem Jesus, o cordeiro, que foi o cordeiro ele mesmo. Ele não levou um cordeiro para o altar, ele mesmo subiu ao altar. O altar significa o madeiro, onde ele foi sepultado, crucificado. Então, prezados irmãos, ali, quando ele estava próximo do dia de morrer, ele celebrou a última Páscoa que Moisés instituiu no Novo Testamento. Ele, como era agora, ele era o cordeiro da Páscoa agora, ele encerrou a Páscoa do cordeiro animal e celebrou a ceia do seu próprio sangue. Automaticamente, eles comeram a Páscoa ali e na mesma instante já passou para o cálice, para o pão, um pedacinho de pão pequeno, é uma ceia simbólica, um pedacinho de pão e um golinho de vinho. Aí isso tem dado polêmicas, tem dado muitos entendimentos, mas eles veio unificar melhor depois do dia da edificação da igreja em Atos 2. Aí vem alguns apóstolos, principalmente Paulo, que era muito trabalhador, era um apóstolo mais
ordenado a evangelizar os gentios, e ele celebrou a Páscoa lá. Ele soube que os coríntios tinham celebrado uma Páscoa bagunçada. Fizeram uma grande bagunça. Mas, como ele aprendeu de Jesus, irmãos, ele disse assim, eu passei para vocês o que eu recebi do Senhor. O Senhor ensinou a ele pessoalmente, apesar que ele não viu o Senhor, mas em espírito, ele foi mostrado tudo por Deus a Paulo, irmão. Porque aqui no capítulo 13 de João, a ceia de Mateus, Marcos e Lucas, foi uma ceia prática. A de 13 de João já não foi uma ceia prática. Ele não demonstrou total, mas ali ele atendeu a ceia. E quando fala aqui no versículo 2, João 13:2, diz assim, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que traísse, e Jesus, sabendo que já o Pai tinha determinado todas as coisas sobre ele, e levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e foi fazer aquele ato de lavar os pés dos apóstolos. O que Mateus e Lucas e João não fizeram aquilo. E Lucas não fizeram aquilo. Mateus, Marcos e Lucas não fizeram essa parte de lavar pé. Jesus aqui em João já foi feito. Então, essa é uma parte importante. Aí vem outras passagens. Por exemplo, João capítulo 6, 48 a 59, irmãos. Jesus fala publicamente para os fariseus, para a multidão, que quem não comesse da carne dele e bebesse do seu sangue não tinha vida em si mesmo. Figura, irmão, não é comer a sua própria carne. Os fariseus disseram, como pode esse dar a sua própria carne para alguém comer? Jesus falava ali, era uma figura, irmãos. É uma figura. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Está aqui em João capítulo 6, 48 a 59. Examine isso aí, viu? E no versículo 13, capítulo 13, e 2 e 4, também fala a mesma coisa, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo... 1 Coríntios capítulo 10, vou mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 21, preste atenção. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Pão, que é a palavra de Jesus, né? Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios, eles participam do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, irmãos. Coisa séria, né, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, ele fala claramente, irmãos, sobre a ceia. Claramente sobre a ceia. Aí quando ele fala aqui, ora, tudo isto que sobreveio foi como figuras, e estão escritas para nosso proveito. Figura. Tudo figura.
O batismo significa morte, sepultamento e ressurreição, figurado. A ceia, comer a carne de Jesus figurada, não é a verdade, é a carne, ali é o pão e o cálice, e é um pequeno pedacinho de pão e um pequeno golinho de vinho puro, certo? É vinho puro. Então ele diz assim, mas que digo que os gentios, no versículo 10, 4 diz assim, que Israel beberam todo de uma mesma bebida espiritual, beberam da pedra que era Jesus, irmãos. A pedra era Jesus. Mas Deus não se agradou da maioria deles, irmãos, pelo que foram prostrados no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, porque como alguns deles foram idólatras. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e a folgar. Não vos prostituamos, como também eles fizeram. Ora, tudo isto foi como figura. Não veio todas essas coisas, foram figura, irmão. O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que nós distribuímos não é a comunhão do sangue de Cristo, não é assim, isso aí? Então, todas as vezes que você comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. 11. Olha como é que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 a 26. Vamos ver o 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes, quer dizer, não foi encerrado lá em Jesus, não. A ceia é para continuar, mas é uma coisa bem ordenada, irmãos. Uma comunhão perfeita, é um sacramento rápido, não é para passar 2, 3 horas fazendo zoada, não. Simplesmente você faz uma oração ali com a Irmandade e já celebra a ceia. Você pega o pão, agradece a Deus, abençoa e parte e entrega para os irmãos distribuir os presentes. O cálice é a mesma coisa e pronto. Vamos fazer um. Então, todas as vezes. Por que todas as vezes? Do dia que Paulo atendeu essa ceia aqui, deu essa explicação à Irmandade de Corinto, até hoje, quantas ceias eles já tomaram? Eles já fizeram. Todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciar a minha morte até que venha. Então, prezados irmãos, aí vem outras passagens. Como tem aqui também, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Quem matou uma pessoa não pode sair primeiro da rua gritando, eu matei um agora ali. Só se for um louco, um débil mental. Mas quem matou, quem participou da morte, se esconde, foge. A polícia dá trabalho achar. Porque não vai sair. Eu não sei, eu mandei matar Jesus, eu ajudei a matar Jesus.
E quem não participa desse pão tendo conhecimento, irmãos, ou quem participar desse pão e do corpo e do sangue figurado de Jesus, irmãos, tendo conhecimento, participando da mesmo corpo, ele é participante da morte de Jesus. Nós estamos anunciando a morte dele porque nós não somos cúmplices com a morte dele. Por isso que nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Por isso. Então é bem fácil a gente explicar que não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa do mundo. A gente procurar pormenores do espaço que Jesus mandou os apóstolos encontrar um homem que veio trazendo um canto de água no ombro, e depois ele chegou na casa e os discípulos deram o recado de Jesus, onde é que está o lugar. O homem abriu um cenáculo mobiliado, já tudo pronto. E quando foi à tarde, eles se assentaram em volta da mesa. Quantos dias passou do dia que Jesus mandou eles até o dia que foram? Teve que tirar o carneirinho lá das ovelhas para separar. Isso aí é pormenores que não tem necessidade de se dizer. Porque se precisasse, estava escrito aqui, que ele mandou buscar o carneirinho, botar no separado das cabras, e ali passar 4 dias, no dia 14 de Abib, que é o mês de abril, que a Páscoa era celebrada, irmão. Era todo dia, sexta-feira, que eles chamam da Paixão. É o mês para ser em Abib. Não era em outro mês, era mês de Abib. Então, a ceia é diferente, irmão. Não existe aquele pão fermento, não existe mais os asmos, não existe mais o bode, não existe a carne assada na brasa, não existe mais aquela salada de ervas amargas para relembrar a amargura do Egito. Não existe mais. A ceia é simplesmente um cálicezinho, um pedacinho de pão, depois que você ora, pede a bênção de Deus e distribui a irmandade. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Está aqui no capítulo 6 de João, bicho. 6 de João. Capítulo 6, versículo 14. Vamos lá para vocês verem melhor? Capítulo 6 de João. Então nós precisamos ter cuidado, pesados, para não acrescentar as coisas, não fazer muita liturgia, muitas formalismo, tanta coisa. Não precisa, irmãos. O fardo de Jesus é leve, irmãos. É muito leve. Em João capítulo 6, 48. Vamos ver aqui, irmãos. 48. Olha como diz aqui. Eu sou o pão da vida. Jesus falando para a multidão. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, ele, para que o que dele comer não morra, espiritualmente falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ele não deu a carne dele? Ele não foi torturado, botaram a coroa de espinho na cabeça dele, foi levado, batendo, torturando, até matar. Carne dele, irmão. E diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Beber o seu sangue, não é o sangue literalmente, irmão, nem a carne do corpo dele. Aquele pedacinho de pão que é abençoado, a gente faz aquilo ali, é um sacramento santo, bem ordenado, para lembrar da morte dele e anunciar que ele morreu. Você vai dizer, Jesus morreu, mataram Jesus.
e penduraram no madeiro. Mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Por que nós anunciamos? Porque nós não participamos da morte dele. Porque desde o dia que nós se convertemos ao nosso Pai eterno, aceitamos o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador, participamos dos seus sacramentos, então nós não temos mais parte na morte de Jesus. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou beber a carne, ou comer a carne é um pedaço de pão, irmão, e que ali é uma figura, mas tem valor. O batismo não tem valor. Quando Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode isso, um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. O que tem a água com a salvação? Tem, porque ali é uma figura que você foi sepultado. Você é batizado no seio de águas abundantes, que dê para cobrir o corpo. Porque sim, é o significado do sepultamento. Primeiramente, você tem que crer. Porque se não crer, não tem valor o batismo. Porque, o versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sangue, uma figura, irmãos, é figurado. E isso não é simples, não tem aquela liturgia toda de cantar tantos hinos, fazer oração, vem outros para orar, vem outros para fazer, vem outros. Não, irmãos, é tudo calmo. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O alimento que alimenta a nossa alma é a palavra, o pão é a palavra. Mas aqui é uma figura que nós estamos fazendo. Todas as vezes, o apóstolo Paulo, já com mais de 30 anos, que Jesus tinha morrido, é que chega Paulo e se converte ao Evangelho. O Paulo nasceu mais ou menos no ano Jesus já estava começando o seu ministério. Paulo ainda era um garoto, estudava lá na faculdade de Gamaliel, no Império Romano, professor da faculdade, né? Então, se alistou no exército e era um general do exército. Então diz aqui no 58, e este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem comer esse pão, participar do corpo. Para nós participar do corpo, nós temos que ser enxertados no corpo de Jesus. A cabeça está no céu e o corpo está aqui na terra. Todos que crerem nele, de acordo com a doutrina dele, a sã doutrina dos apóstolos, é enxertado na videira verdadeira, esse tem parte com ele. E já que nós faz parte dele, comeremos também a ceia, uma figura do seu corpo, porque quem alimenta é a palavra, irmão. Não é um pedacinho de pão, não, ali é um símbolo. A palavra é o pão verdadeiro. Jesus é o pão, ele é o corpo dele, é o pão que veio do céu. Deus fez um corpo novo, lá em Hebreus capítulo 10, verso 5, irmão. Versículo 5, Hebreus 10, 5. Sacrifício e oferta não quiseram, mas corpo me preparaste. Deus não quis mais sacrifício de carneiro, de bode, de touro, não, irmãos. Ele mandou um corpo vivo lá do céu para salvar nossas almas. Deu para entender, prezados? Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ensinando, irmão. Jesus ensinava minuciosamente os detalhes.
que não é um objetivo, não é uma coisa palpável, é uma figura. Porque tudo que foi no Velho Testamento é figurado, irmão. Quando foi feita a Páscoa foi instituída por Moisés lá no Egito, figurava o Cordeiro Jesus. Aquele bodinho, aquele sangue ali. Por que o sangue do carneiro, do bode, aspergido naquele umbral, naquela portal lá na viga da casa, o anjo não entrava lá com respeito? Porque era o símbolo, irmãos, era a figura de Jesus. E na casa que tem a marca de Jesus no seu corpo, não a casa física de tijolo, mas na casa espiritual de Jesus, que tiver a marca do corpo, do sangue dele, o inimigo não lhe toca. Então vamos aprender com calma, irmãos. E não vamos fazer muita questão, minuciosamente aqui, essas coisas, muita coisa. Quem foi a mulher de Caim? Quem foi isso, quem foi aquilo? Para onde Elias foi? Enoque está no céu ou está onde? Não se preocupe não, irmãos. Vamos cuidar da nossa salvação e nos mandamentos de Jesus e dos apóstolos, que é uma doutrina sólida, maravilhosa, irmãos. Não tem um fardo pesado. Ele tirou o nosso fardo. Ele deu graças a Deus por ocultar estas coisas aos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele que o Filho revelar. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A doutrina de Jesus não precisa de tanta farofa, tanta zoada, tanta língua, tanto zabumba, bater papo. Não precisa nada disso, é calmo, irmão. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, irmão. Entendeu, prezados irmãos? O vento ninguém vê, você vê quem vê o vento? O vento vem aí, quebra, derruba madeira, destelha a casa, deixa um acabamento. Mas ninguém viu ele. Viu só o barulho que é a quebradeira. Ou então ele traz as nuvens de longe. É ele que traz as nuvens, ele traz a destruição, mas traz a bênção, irmão. Quem arrasta as nuvens de longe, lá do mar para cá, é o vento, irmão. Uma nuvem carregada de trilhões de toneladas de água. Não desaba porque a palavra segura o poder. É o vento que Deus ordenou, é uma incumbência do vento. E o Espírito Santo é como se fosse um vento, irmão. Ninguém viu ele. Ele fala na nossa boca, ele sente tristeza dentro de nós quando a gente começa a entrar em caminho diferente. Ele dá gemidos inexprimíveis, irmão, como está lá em Romanos capítulo 8. Gemidos, irmãos. Essa parte que Deus preparou nessa tarde. Vamos encerrar essa palestra em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.